já herdamos todas as promessas. Maravilha, né? Nosso versículo inicial hoje se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, olha só, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja Santa do Pai, povo abençoado, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda sorte de bênçãos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, aqui diz que o Senhor o fez, daqui a pouco a gente vai ver no contexto o que ele fez, né? E aí, justificados pela sua graça, que a justificação foi pela graça, nós nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Meus amados, nós somos herdeiros de Deus porque somos filhos do Senhor. E toda a herança, de toda a promessa que o Senhor fez a Abraão, né? E que nós somos abençoados com o crente Abraão, como diz a palavra, né? Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 9, diz que nós somos abençoados com o crente Abraão. Todas as promessas, por meio de Cristo, nos alcançaram. E com o entendimento da graça, hoje sabemos que todas as promessas, todo o sim que Deus nos deu, todas as bênçãos nos pertencem. Aliás, nós já nascemos, né? Esse estudo até poderia ser um dessa série. Nós temos uma série aqui no nosso canal, Já Nascemos, né? Já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos novas criaturas, já nascemos imortais, já nascemos mortos. É uma série muito interessante, né? Eu convido você a assistir, se você quiser. Dá uma pesquisadinha no nosso canal que você vai encontrar esses estudos de Já Nascemos. Esse poderia ser um deles também, porque nós já nascemos com toda a herança, porque já nascemos com toda a obra consumada. O Senhor, amados, consumou a sua obra em 3 atos. Aliás, nós temos um estudo, já vai ser o primeiro que eu vou deixar na descrição. Os 3 atos da salvação. Tá? Esse estudo, claro, ele visa falar mais sobre a salvação em si, mas esses 3 atos redundaram na salvação e em todas as promessas que hoje nos pertencem, né? Então o Senhor primeiro se manifestou, né? Ele nasceu do ventre de Maria, devido a um milagre de Deus no ventre de Maria. Então Jesus nasceu, ele se manifestou como homem, né? Ele morreu e ressuscitou. Nós entendemos como um ato só, a morte e a ressurreição. Um é consequência do outro, estão intimamente ligados e até quase que temporalmente ligados, né? Houve uma diferença apenas de um dia, né? O Senhor morreu na sexta-feira, passou o sábado e no domingo ressuscitou. Então entendemos a morte e a ressurreição como apenas um ato. Então ele nasceu nesse mundo, ele morreu e ressuscitou, e ele voltou no ano 70. Em juízo sobre Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém por meio de Roma. Aquele foi o juízo de Deus, aquela foi a parousia do Senhor, que muitos hoje vivem esperando, né? As pessoas, infelizmente, devido a uma interpretação completamente equivocada, colocaram o Apocalipse no futuro. Isso não faz nenhum sentido, tá? Irmão Cristiano, olha, eu estou começando agora na graça, mas eu nunca ouvi falar disso, agora eu estou um pouco confuso. Calma, amado, descanse no Senhor, tá? O Senhor vai te revelar toda a verdade. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link da nossa playlist de escatologia consumada. Tá? Essa playlist tem vários estudos, você vai encontrar nesse link esses estudos. Se você separar um tempo, amado, você não vai estar perdendo esse tempo. Você vai estar investindo em conhecimento, em um conhecimento profundo da palavra, que te apresenta a escatologia bíblica totalmente consumada, apesar do que muitos têm falado aí, né? Inclusive muitos têm aproveitado o problema que o mundo tem vivido, né, para poder colocar esse medo no coração das pessoas. O Apocalipse está chegando, a marca da besta e o chip, e essas bobagens todas, tudo isso é uma grande bobagem, né? O Apocalipse bíblico já se cumpriu, ele dizia respeito principalmente ao juízo que viria sobre Israel. Tá? Então, se você quiser se aprofundar nisso, invista um tempo. Eu sei que são muitos estudos,
sabe? Mas se você fizer um por dia, faz um por dia e vai crescendo devagarzinho nesse conhecimento, você vai entender muito bem que a escatologia bíblica já se cumpriu. Então, nesses 3 atos, o Senhor cumpriu toda a obra. Então ele cumpriu toda a obra de justificação, de salvação nesses 3 atos. E claro, uma vez que ele cumpriu tudo que havia de ser cumprido, então todas as promessas já foram liberadas. Ou seja, tudo está consumado. Então nós já temos toda a herança. Percebe? Já temos tudo que foi prometido para os filhos de Deus. Só que, amados, por não compreenderem a graça, os nossos irmãos que ainda pertencem, né, a um sistema religioso, estão envolvidos com as igrejas de 4 paredes, com as placas denominacionais, né, e com todo esse sistema de engano e de muitas das vezes falcatrua, né, muitas das vezes mal intencionados, né, muitos do sistema são mal intencionados. Claro, tem outros que são bem intencionados, mas que já foram enganados anteriormente, né, assim como nós. A maioria de nós veio do sistema antes de conhecermos a graça. Nós também já havíamos sido enganados, né, pelo sistema e estávamos enganando outras pessoas. Eu mesmo que prego desde os 15 anos, antes de conhecer a graça, eu preguei muito do sistema, amados. Eu preguei muitas mensagens do sistema. Eu convidei muitas vezes as pessoas para aceitarem Jesus, que é um conceito bizarro, né, um conceito que não faz nenhum sentido. Você não encontra em nenhum cantinho da Bíblia o conceito de aceitar Jesus. É uma distorção profunda do Evangelho, esse conceito, mas durante muito tempo eu pregava e convidava as pessoas para aceitarem Jesus. Por quê? Porque eu já havia sido enganado. E quem me ensinou esse ritmo também, por sua vez, já havia sido enganado. É um ciclo de engano que só é quebrado quando o Evangelho da Graça ilumina o nosso entendimento, né? Então, os irmãos que estão envolvidos ainda com esse sistema, eles não têm noção do Evangelho da Graça, obviamente. Então eles não têm noção que tudo já foi consumado. Eles não têm noção que a obra de Jesus está plena, completa. Consequentemente, eles não têm noção de que já são herdeiros, que todas as bênçãos, todas as promessas, tudo já nos pertence por meio da obra completa de Cristo. Eles não fazem ideia disso. Então, por isso que nós vemos, muitas vezes, os nossos irmãos buscando ainda pela herança, né? Então, eles vivem buscando pelas bênçãos, buscando salvação, buscando serem justificados diante de Deus e buscando serem aceitos por Deus por meio de suas obras, né? Muitos na religião fazem boas obras não porque nós devemos fazer. Vocês entendem? Vejam bem, nós temos que fazer as boas obras porque o Senhor as preparou para nós. A palavra diz que o Senhor preparou as boas obras para que os filhos dele, os eleitos dele, andassem nessas obras. Então as boas obras foram preparadas para nós. E nós as praticamos, então, em função desse chamado. Ou seja, nós praticamos as boas obras porque sabemos que Deus nos preparou para elas. É o nosso chamado, é o dom que Deus nos deu, né? É a nossa vocação. Então, por exemplo, eu não faço uma boa obra pensando em ser aceito por Deus. Porque, amado, eu tenho, graças a Deus, a revelação da graça. Eu sei que eu não preciso disso para ser aceito por Deus. Mas eu faço como uma consequência de tudo que Deus já fez por mim. E por saber que eu sou filho dele e que, mais uma vez, esse é o meu chamado, é o seu, é o nosso. Só que na religião o pensamento é um pouco diferente. Muitos até fazem boas obras, o que é sempre bem-vindo. Porém, eles fazem aquele pensamento, poxa, eu vou fazer para Deus se agradar de mim. Eu vou fazer para contar pontos, né? De modo que eu possa alcançar a salvação. Vocês percebem que o pensamento é esse? Então, por mais que as boas obras sejam bem-vindas, independentemente da motivação, claro, né? Quando uma pessoa, por exemplo, na religião, faz uma boa obra, ajuda alguém, sabe, dá um prato de comida para alguém, ora por alguém, sei lá, isso é positivo. É positivo que isso seja feito, mesmo que a motivação esteja errada. Agora, o ideal é que a motivação seja correta. Então, os irmãos no sistema, eles muitas das vezes fazem boas obras. Amém, que bom que eles fazem. Mas, infelizmente, a motivação, muitas das vezes, está errada.
Como eu falei, é essa motivação de querer agradar a Deus para ser aceito por Ele, para ser justificado por aquela obra. Né? Por mais que a Bíblia fale o contrário disso, né? As pessoas querem ser justificadas pelas obras. Então elas ficam tentando alcançar essas bênçãos, alcançar essa posição espiritual por meio de obras. E não só boas obras, mas também obras religiosas. Aí entra o quê? Os jejuns, os sacrifícios, subidas aos montes, vigílias, e faz santa ceia, faz cerimônia, usa o tipo de roupa que a igreja manda, e frequenta o templo de pedra, e faz campanha, não sei se eu já falei, faz uma campanha, e as pessoas vivem nisso. Então tem esses dois lados, né? As pessoas tentam alcançar, vamos dizer assim, a atenção de Deus, elas tentam, por meio das obras delas, fazerem com que Deus as aceitem, né? E que elas sejam salvas, e que elas alcancem o que, na verdade, elas como filhas já têm, mas elas ficam tentando por meio dessas obras, e aí fazem as boas obras com essa motivação, e isso quando fazem, né? Então fazem as boas obras com essa motivação errada, e também fazem as obras religiosas. Vivem nessas obras da lei como se fossem obras da graça, vivem sacrificando, vivem cumprindo mandamentos, né? E vivem acreditando que pode perder a salvação, o que é outra bobagem absurda, né? Mas isso aí é pregoado aos 4 cantos no mundo. Vai perder a salvação, se não andar assim, se não andar assado. Tudo isso é uma grande besteira, né? Mas as pessoas vivem nisso aí. Por quê? Porque ignoram, é uma questão de ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecer, tá? É isso que eu quero dizer. Então a falta de conhecimento faz as pessoas viverem buscando o que elas em Cristo já têm. Mas por não saber, a pessoa não usufrui. Se você tem uma herança, mas ninguém te comunica essa herança, né? Ninguém manda um telegrama para você ou entra em contato. Olha, você tem aqui uma herança para receber. Se ninguém falar nada, você vai viver ignorante a respeito dessa herança. Você nunca vai usufruir dela. Você só vai usufruir, né, se alguém chegar e te comunicar. É isso que acontece com os irmãos no sistema. Eles são ignorantes quanto à herança que eles têm por serem filhos de Deus. Então não usufruem e ficam tentando então buscar isso que eles já têm. Amados, eu louvo a Deus pelo Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça nos revelou a herança. Nos revelou que nós já temos tudo isso. O Evangelho da Graça ele é maravilhoso por isso, porque ele tirou dos nossos corações essa urgência, né, esse desespero de tentar alcançar algo de Deus, ser abençoado, ser salvo, buscar o Espírito Santo, porque eu não tenho. O Evangelho da Graça tirou isso, a revelação da graça nos mostrou que nós em Cristo já temos tudo. Já somos herdeiros de todas as promessas. Eu não tenho que ficar numa igreja de 4 paredes buscando, sabe? Eu vou ter que buscar a bênção, eu tenho que buscar o Espírito, tenho que alcançar a vitória. Não, tudo isso eu já tenho. Sabe? As pessoas fazem o culto da vitória. Já viu isso? Venha buscar sua vitória no culto da vitória. A vigília da vitória. Amado, a palavra diz que nós já somos mais do que vencedores. Vocês percebem que nós já temos toda a herança? Mas o sistema insiste em fazer as pessoas buscarem o que elas já têm, mas por serem ignorantes a respeito dessa matéria, né? Por não conhecerem o evangelho genuíno, elas não usufruem. Então ficam buscando, vivem desesperadas. Então é uma maravilha, é um privilégio conhecer a graça. Você que está conhecendo agora, louve a Deus sempre por isso, amado. Nunca se esqueça. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado por esse entendimento que me tirou desse lamaçal do engano, me tirou desse desespero religioso que eu vivia. Louve a Deus, meu amado. Louve a Deus por essa palavra maravilhosa que assegura que todas as coisas já foram consumadas. A obra de Cristo está completa, meu irmão. Entende? O Senhor já consumou todas as coisas. Ele consumou do ponto de vista da justificação primeiro, e depois ele consumou do ponto de vista escatológico, né? Consumou a salvação
e consumou a sua parousia, trouxe o juízo sobre Israel que estava prometido, né? Aquilo que Jesus profetizou em Mateus 24, que o pessoal insiste em colocar no futuro, não faz sentido. Jesus profetizou em Mateus 24 sobre a queda do templo de Jerusalém. Aquele seria o fim do mundo. Tá? Que quando você estuda e você se aprofunda, você percebe que é o fim do mundo judaico. É o fim do mundo no sentido do fim dos tempos. É porque foi traduzido por mundo, né? Mas quando você lê lá em Mateus 24, no texto em grego é aion. Aion é período de tempo. Então, os discípulos perguntam, Senhor, quais os sinais e quando será o fim do mundo? Né? Em algumas versões em português aparece assim. A palavra mundo, na verdade, é período de tempo. É uma era, o fim de uma era. Ou seja, é o fim da lei. É o fim de Israel enquanto povo de Deus. Né? O Israel teve esse chamado segundo a carne, não segundo o Espírito, segundo a carne, de ser o povo de Deus. Então eles tiveram o privilégio, o culto pertencia a eles, né? As tradições, a lei foi dada para eles observarem, etc. Tudo isso acabou no juízo, né? Quando Jerusalém foi destruído e o templo veio abaixo. E Jesus profetizou sobre isso. Ao sair do templo, ele mostrou para os discípulos, olha, vocês estão vendo essas construções? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava falando exatamente do templo de Jerusalém. E no ano 70 se cumpriu. Percebe? Então a parousia de Jesus foi no ano 70 e tudo se cumpriu ali. Então tudo foi consumado, amados. Entenda, você vive num período em que toda a obra foi consumada. Primeiro, como eu disse, ele consumou do ponto de vista da justificação. João 19:30. Só para não ficar nas minhas palavras, vamos ler esse versículo aqui do texto histórico. E quando Jesus tomou o vinagre, Jesus teve sede, né? E até a sede que Jesus sentiu, amados, estava profetizada. Interessante isso, né? Estava profetizada que o Senhor sentiria essa sede e eles ofereceram vinagre para ele beber, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse, o que ele disse? Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito, ou seja, faleceu, né? Então o Senhor morreu logo após constatar, bom, eu consumei todas as coisas. Claro, nessa ocasião aqui na cruz, ele consumou do ponto de vista da justificação, tá? Da obra, né, de libertação do pecado, né, obviamente, e quando ele ressuscitou para a justificação do povo. Tá? Então foi do ponto de vista da justificação, o Senhor consumou todas as coisas, ou seja, tudo estava consumado em relação às exigências da lei, né? Tudo que a lei exigiu, o Senhor cumpriu, por fim derramando o seu sangue como cordeiro, né? Vocês entendem? Então tudo estava consumado aqui do ponto de vista da justificação e depois do ponto de vista escatológico, o Senhor consumou, né, todas as coisas no ano 70. Então foram os 3 atos de consumação. Como eu falei, vou deixar na descrição um estudo aí sobre os 3 atos da salvação. É muito interessante esse estudo. Então tudo foi consumado. Então, amados, uma vez que tudo foi consumado, não faz sentido algum nós vivemos buscando as promessas, buscando as bênçãos que nós já temos. Entende? Infelizmente, os irmãos do sistema estão enganados porque são ignorantes quanto ao conhecimento da graça, né? Em Cristo nós já estamos plenos, completos. Espiritualmente, nada nos falta. Vamos constatar isso aqui na palavra? Vamos ler alguns clássicos aqui da graça. Colossenses 2:10, um clássico. E estais o quê? Perfeitos nele. No texto em grego é completo, nada nos falta, está cheio até a borda. Esse é o sentido da palavra no grego. A palavra traduzida aqui por perfeitos. É cheio até o topo, completo, não falta nada. Gente, está escrito. Raciocinem comigo agora. Se as pessoas tivessem noção disso aqui na religião, vocês acham que elas viveriam nesses sacrifícios que elas vivem? Por que elas vivem nos sacrifícios, nas lutas, no paga-preço? Porque este versículo que está aí na tela, eles não entendem. Eles até leem, de repente até leem, mas eles leem assim, en passant,
Sabe, lê assim, passa por cima e não para analisar. É falta de revelação do Evangelho, né? Agora, quando você se atenta, olha que revelação tremenda que tem aí. E estáis perfeitos nele. Olha o que Paulo está dizendo, igreja. Vocês estão perfeitos. Nada falta para vocês espiritualmente. Vocês estão plenos, completos. Então vocês estão perfeitos em Cristo. Cristo que é a cabeça de todo o principado e potestade. Percebe, abençoados, a revelação tremenda que tem aqui? Mais uma vez, eu sempre me utilizo da minha experiência de maneira didática, tá, gente? Quero deixar isso bem claro. É para ser didático. Não é que eu queira ficar me lembrando do passado do sistema, não é isso. Mas didaticamente é importante, tá? Eu me lembro de todos os meus anos ouvindo pregações no sistema e pregando também, que vocês sabem, como vocês sabem, eu era pregador no sistema, né? Desde os 15 anos de idade. Eu nunca ouvi esse versículo aqui sendo ensinado. Gente, nunca. Nunca, nenhum chamado pastor, o que quer que seja, bispo, nunca abriu aqui, vamos destrinchar esse versículo aqui, olha aqui, gente, estamos perfeitos. Nunca, eu nunca vi isso aqui. Mas sempre esteve na Bíblia. Agora, por que eles não se atentam para isso? Primeiro que não há revelação. E segundo que mesmo que eles se atentassem, esse tipo de revelação aqui é contrário ao pensamento deles, é contrário às intenções que eles têm. Entende? Porque se eles dizem que as pessoas são perfeitas em Cristo e os filhos de Deus todos são perfeitos nele espiritualmente, só que muitos não sabem disso, então se eles disserem isso, as pessoas, se eu estou perfeito, para que eu vou ficar sacrificando? Para que eu vou ficar aqui preso num templo de pedra? Vocês percebem? Para que eu vou ficar aqui envolvido com religião, perdendo tempo da minha vida, se eu já estou perfeito em Cristo? Isso aqui não é condizente para o sistema. Por isso que eles ignoram isso aí. Muito por falta de revelação. E mesmo que se atentem, isso é totalmente contrário, né, às diretrizes do sistema. Né? Por isso que muitos não gostam do Evangelho da Graça. Né? Eles não gostam, né? Principalmente a liderança. Né? A liderança, então, rechaça o Evangelho da Graça, porque o Evangelho da Graça destrona eles, né? Derruba todos os argumentos deles. Né? Mais um versículo para comprovar, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Diga aí na sua casa, diga aí onde quer que você esteja nos assistindo. Todas as bênçãos. Vou repetir. Todas as bênçãos. Perceberam? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meus amados, nós estamos abençoados com todas as bênçãos. Nós já estamos espiritualmente em regiões celestiais. O nosso espírito já está no céu. Percebe isso? Nós já estamos completos, nós estamos ligados ao paraíso. Entende? O paraíso está ligado a nós, o paraíso está em nós, nós estamos lá espiritualmente. Que entendimento maravilhoso. Todas as bênçãos espirituais. O que isso nos diz? Que nós estamos completos. Vocês perceberam o conceito? Por isso podemos dizer que já herdamos todas as promessas. Estamos perfeitos nele, abençoados com todas as bênçãos. Coisa tremenda, né, meus amados? Então, meus amados irmãos, eu quero, a partir de agora, apresentar alguns exemplos de bênçãos que já nos pertencem e que as pessoas, infelizmente, por causa da ignorância a respeito do Evangelho, insistem em viverem buscando aí no sistema. Então vamos ver alguns exemplos, amados, de bênçãos que nós já temos e que as pessoas, por ignorarem, né, o Evangelho, elas não usufruem e ficam buscando. Né? Primeiro exemplo é o Espírito Santo. Vamos ler o contexto, como eu falei para vocês, né? Que nós íamos ver o contexto do primeiro versículo. Vamos ler o primeiro versículo novamente, só que com o seu contexto anterior, tá? Tito 3, versículos do 5 ao 7. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Observem bem isso aí. Não é por atos de justiça, não é por boas obras, não é por nada disso. Mas devido à sua misericórdia, de Deus,
Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meu irmão, que palavra, hein? Que palavra, que revelação que Paulo dá aqui, meu amado. Esse é mais um dos versículos que não são explorados no meio da religião. Porque a religião é feita de mérito, suposto, né? Suposto mérito humano. A religião é feita disso. Só que aqui diz o contrário do que a religião apregoa. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas sim pela misericórdia de Deus que Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Agora veja o 6. Observem bem. Que Ele derramou sobre nós generosamente. Olha o que Paulo está dizendo. O Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Percebe? Por que, irmão Cristiano, por meio de Jesus Cristo? Porque foi a obra de Cristo que possibilitou a descida do Espírito. Quando Jesus morreu, amados, Ele aniquilou o pecado. Não está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26? Que o Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado? E Ele ressuscitou para a justificação? Então, uma vez que Ele morreu para aniquilar o pecado e ressuscitou para a justificação, então Ele tornou os filhos dele perfeitos, completos, né, espiritualmente, e sem pecado, ou seja, sem condenação. Por isso o Espírito Santo pôde ser distribuído para os filhos de Deus. Então Ele derramou generosamente sobre a igreja. Na igreja chamada primitiva, tá? E nesse termo primitivo significa a primeira igreja, né? Os primeiros irmãos que se manifestaram como igreja, ali na época bíblica, ali foi o início do derramamento do Espírito. Tá? O início da promessa. Havia uma promessa que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as etnias, não só os judeus, né? E aí aconteceu que desceu sobre os judeus e depois sobre os gentios. Inclusive os judeus ficaram surpresos. Olha só, os gentios também receberam o dom do Espírito. Ora, claro, estava profetizado isso aí. Então, houve o início do derramamento. Por isso que naquela época o Espírito estava sendo derramado. As pessoas ouviam o Evangelho e recebiam. A experiência nossa como igreja é diferente disso. Tá? Nós já nascemos com o Espírito Santo. Cristiano França, não entendi. Como assim? Mas eu não tenho que ouvir o Evangelho, não tinha que ouvir e eu nasci com... É porque a nossa experiência como igreja, obviamente, é diferente da igreja primitiva. Eu não vou explicar isso agora, que eu já tenho um vídeo sobre isso. Eu vou deixar na descrição deste vídeo que você está assistindo agora, pela gravação, tá? O link é Já Nascemos com o Espírito Santo, um estudo maravilhoso. Então vai estar na descrição do vídeo aí. Você está assistindo pela gravação, você vai encontrar na descrição para você assistir. Por isso que eu não vou explicar agora. Então, lá na igreja primitiva começou a promessa. Então o Espírito começou a ser derramado. Tá? Então os irmãos iam recebendo à medida que ouviam o Evangelho, etc. E nós que já nascemos depois da parousia de Jesus, depois do terceiro ato da salvação, né? Já nascemos com toda a obra consumada, nós já nascemos com o Espírito, porque a promessa já havia sido liberada, e então o Espírito foi derramado sobre todos os filhos do Senhor. Então Ele derramou generosamente. O que isso redundou para nós, então? Mais uma vez, o versículo 7. Ele o fez, tá vendo? Ele o fez o quê? Ou seja, Ele derramou o Espírito, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vocês percebem? O Espírito Santo foi derramado e isso tornou os filhos de Deus herdeiros para sempre, por meio de Cristo. O Espírito Santo foi derramado, né? A igreja havia sido justificada pela graça e tornada herdeira. Amados, nós somos herdeiros do Senhor. Então o Espírito Santo é uma dessas bênçãos espirituais que já estão em nós. Eu não tenho que viver buscando. Eu não tenho que fazer campanha. Sexta-feira, campanha da busca do Espírito. Vem aqui buscar, que você vai falar em línguas.
Gente, olha só, essas línguas pentecostais não são línguas bíblicas. Não existe. Ah, não é língua do anjo? Que língua de anjo o quê, abençoado? Pelo amor de Deus. Sabe, esquece isso. Essa língua blá, blá, blá pentecostal, isso não é bíblico. O dom de línguas bíblico é o dom de idiomas. Muito bem. Também temos estudo no canal sobre isso. Tá? Então, as pessoas falam, vem, você vai receber o Espírito, vai falar em línguas, né? E você vai ter o poder de Deus, porque o Espírito Santo vai descer. Não, não vai descer, ele já habita. Ele já foi liberado. Ele descia na igreja primitiva, agora ele já habita. Pelo amor de Deus. Então nós já temos o Espírito. Eu não tenho que buscar, já é minha herança, eu tenho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Segundo exemplo clássico que as pessoas vivem buscando aí, a justificação. Pode notar, mas é aquilo que eu falei no início. Os irmãos da religião vivem buscando a justificação por meio de boas obras, isso quando fazem, e por meio das obras religiosas. Né? O cerimonialismo, paga-preço, sacrifícios, jejuns, santa ceia, etc. Eles fazem tudo isso para tentarem a justificação. Entende? Eles pensam que vão chegar ainda no juízo que já se consumou. Tá? Em nossa playlist de escatologia consumada, nós temos um estudo específico sobre o juízo final, que já aconteceu, mas eles acham que vão passar por um juízo ainda da salvação e que vão apresentar a Deus as obras. Né? Aqui, Senhor, eu fiz boas obras, ó, eu tomei santa ceia, eu usei a roupa que o pastor mandou eu usar. Tá? Aqui, Deus, ó, eu fiz o jejum, eu sacrifiquei, etc. Então, eu acho que eu posso me justificar. Você percebe que o raciocínio é mais ou menos esse? Só que veja o que a palavra diz. Mais dois clássicos aqui da graça. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte, Jesus, né? Por nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Pegou? A ressurreição de Jesus trouxe a justificação para os filhos de Deus. Aqueles irmãos da igreja primitiva que haviam nascido antes da cruz, né? Essa é a diferença da experiência deles para nós, é a principal diferença, né? Porque eles nasceram ainda debaixo do pecado, nasceram sem o Espírito Santo, nasceram, enfim, no império das trevas, antes da cruz. Tá? Então eles foram justificados. Nós já nascemos justos. Percebe? Ah, Cristiano, quer dizer que eu não fui justificado? Não, porque você nunca esteve debaixo do pecado. Percebe? O pecado foi antes da cruz. Nós nascemos depois, inclusive depois da vinda do Senhor. Toda a obra consumada, pecado aniquilado. Vocês percebem o ponto? Já nascemos justos. Eu não tenho que me justificar, Jesus fez a obra. Mas as pessoas não aceitam a obra de Cristo. Sabe, a morte de Jesus, a ressurreição dele, para as pessoas na religião, são mera, sei lá, é quase que figurativo isso, gente, é uma coisa absurda. É quase que figurativo a morte de Jesus, sabe? É uma coisa quase que só histórica, quase não tem peso, né? Porque Jesus morreu, ressuscitou, fez toda essa obra maravilhosa, e as pessoas insistem em buscar bênçãos nelas mesmas, né? Nos seus próprios esforços, no seu suposto mérito, enfim. Sabe, amados, isso é de uma cegueira tremenda. Não, você não tem que buscar nada, você é pleno, você acabou de ler comigo, você é abençoado com todas as bênçãos, percebe? Nós estamos completos, está escrito, perfeitos em Cristo, glória a Deus por isso. Sabe, então buscar a justificação por obras é um absurdo, mas a maioria vive buscando. Romanos 3, 24, também a nova versão internacional que eu estou lendo, tá? Sendo justificados gratuitamente. Gente, em nome de Jesus, está escrito. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Veja, não é por meio do seu jejum, do seu sacrifício, do seu paga-preço, porque fez boas obras, ou porque cumpriu o cerimonialismo da igreja. Não, foi por meio da redenção que o Senhor Jesus fez.
justificados gratuitamente pela sua graça. Percebe? Meus amados irmãos, vejam bem, os que vivem tentando se justificar por meio dessas obras, obras boas e obras religiosas, eles tentam se justificar, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Por ignorância. É por não conhecer a justiça de Deus. Observe esse detalhe aqui, Romanos 10, 3. Vamos ler. Porquanto, olha o que está sublinhado na tela aí. Ignorando. Pegou? Pegou, né? Porquanto, ignorando, ou seja, não conhecendo, né? A justiça que vem de Deus. Gente, percebe se isso não é o caso exatamente dos que são religiosos hoje. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Gente, vamos lá. Não é exatamente o retrato do que acontece aí, no mundo afora, religiosamente falando? Eles ignoram a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria. Perceberam aí? Está até frisado aí na tela, né, em azul. Estabelecer a sua própria. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. Essa tentativa de se justificar, né, com as obras e achar que vai chegar num juízo futuro e apresentar obras para Deus para tentar se justificar, isso é uma ignorância da justiça de Deus. A justiça foi gratuita por meio de Cristo. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, ou seja, não conhecendo, né? Não tem conhecimento, procurando estabelecer a sua própria, por meio de obras. Então, não se submeteram à justiça de Deus. Meus amados irmãos, aqui Paulo está falando justamente dos religiosos, dos israelitas, que eram religiosos. No contexto, inclusive, Paulo disse, né, que eles eram, aliás, que eles tinham zelo por Deus. Olha, eu digo, eles têm zelo por Deus, mas é um zelo religioso, é um zelo sem entendimento. Então eles ignoram a justiça de Deus e vivem tentando estabelecer a sua própria, e aí não se submetem à justiça de Deus. Gente, as pessoas que estão no meio da religião e que vivem tentando se justificar com obras, tanto as boas obras quanto obras religiosas, essas pessoas não estão submetidas à justiça de Deus. Por quê? Porque não estão submetidas à verdade do Evangelho. Então elas vivem buscando o que elas, no Espírito, já possuem. Só que elas não sabem disso. Terceiro exemplo de coisas e bênçãos que as pessoas vivem buscando e que elas já têm, porque já somos herdeiros de todas as promessas, mas por ignorarem isso, né, que nós acabamos de ler, então as pessoas não se submetem, né, à justiça de Deus e, consequentemente, não vivem essa herança, não usufruem. Né? Então, o terceiro exemplo de hoje é a comunhão com Deus. Meus amados irmãos, quantas pessoas vivem buscando comunhão com Deus através de sacrifícios? Eu vou buscar a Deus no monte. Gente, veja bem, você quer ir no monte orar? Eu não vejo problema nenhum, desde que você não coloque nada de especial no monte. Não, eu vou lá porque é um local que eu gosto de ir. Né? Eu gosto de subir, local arejado, tudo bem. Agora, você colocar um peso, como se fosse um local santificado, porque é assim que a religião vê, né? O monte é santificado, porque Jesus, né, pregava nos montes, né? E Moisés recebeu a lei, sei lá, na montanha lá. Então o monte tem esse simbolismo, né? De se buscar a Deus no monte. Tem esse pensamento. Gente, veja bem, Deus habita em nós. Onde quer que você esteja, Deus está. Então não faz sentido você subir um monte apenas com o intuito de se sacrificar para buscar a Deus. Eu vou ter comunhão com Deus no monte. Não, amado, você já tem comunhão com Deus. Você é um espírito com Ele. Percebe isso? Nós acabamos de ver que o Senhor derramou o seu Espírito generosamente sobre a igreja. Então, se você tem um Espírito, você tem comunhão plena com Deus. Então não faz sentido eu vou buscar comunhão ali no monte.
Não, domingo é o culto da comunhão com Deus. Eu vou tomar a Santa Ceia e aquele pãozinho, aquele suco, vão me fazer ter comunhão. Gente, pelo amor de Deus. Sabe o que é a comunhão com Deus? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Vocês veem que até na despedida de Paulo, né, aqui Paulo está se despedindo na carta, até nisso tem revelação, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, é a comunhão do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que promove a comunhão entre nós, filhos de Deus, e entre o próprio Deus, o que liga tudo, não é nenhuma cerimônia de comer e beber, não é ir para o monte, não é jejuar, não. É a presença do Espírito Santo. Vocês percebem o ponto? O Espírito Santo nos liga a todos, porque é o mesmo Espírito, não são espíritos diferentes. Entende? É o mesmo Espírito, é um só Espírito que habita em mim, e o mesmo habita na minha esposa, o mesmo habita em você que está me assistindo. E isso nos torna quantos? Um. Isso é comunhão, percebeu? É no Espírito. E essa comunhão também, obviamente, nos faz ter comunhão com Deus, uma vez que o Espírito é de quem? O Espírito é de Deus, é o Espírito de Cristo. Então, eu sou um com Cristo, que é Deus sobre todos, assim como eu sou um com você que está me assistindo, assim como eu sou um com a minha esposa, espiritualmente falando. Somos um. A comunhão é a presença do Espírito. Filipenses 2, versículos 1 e 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma o quê? Comunhão no Espírito. Gente, note que Paulo aqui está afirmando, tá? Num primeiro momento parece que é uma condicional, mas não é. Ele está afirmando que a igreja tem isso. Se por estarmos em Cristo, e a igreja está em Cristo, obviamente, então nós temos alguma motivação, nós temos exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, tudo isso nós temos por meio de Cristo. Aí Paulo completa no 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Coisa maravilhosa, né? O Paulo chamando a unidade da igreja. Vocês percebem? E eles falam, gente, nós temos em Cristo motivação, nós temos amor, nós temos comunhão no Espírito. Percebeu o que é a comunhão? A comunhão da igreja não é comer e beber, não é sacrificar, não é frequentar templo de pedra. A comunhão é no Espírito, a verdadeira. Vocês perceberam, né? Tá? E aí Paulo diz, ó, nós temos tudo isso, então que nós tenhamos também uma unidade, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, etc. Tremendo, né? Percebeu? Muitos buscam comunhão com Deus. Gente, eu tenho que ter comunhão com Deus. Não, você já tem comunhão com Deus. Percebe? Você não tem que buscar o que você já tem. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos, né? Você já foi abençoado com todas as bênçãos. Você leu comigo no início. Ora, a comunhão com Deus é uma dessas bênçãos. O fato de sermos um com o Senhor, gente, imagina só, é uma bênção imensurável. Não pode ser definida em palavras. É uma bênção que não tem como definir. Você é um com o Criador. Sabe, o Criador, o Pai que criou todas as coisas. Você é um espírito com Ele, tem comunhão plena. Percebeu, né? Nós estamos em plena paz com Ele, amado. Isso é comunhão. Romanos 5:1. Outro clássico, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus. Ou seja, você está em comunhão com Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio do que Cristo fez que a igreja tem comunhão com o Criador. Somos um espírito com Ele. Estamos em paz com Deus, gente. Paz. Vocês percebem? Nós e o Criador estamos em paz por meio de Cristo. Outra coisa que se busca muito aí,
que também é um exemplo muito, muito grande, né, do que é buscado aí no meio do sistema, que nós já temos. A vida eterna. Amados, como é triste, né? A gente vê os nossos irmãos nesse desespero, né? De buscar ter a vida eterna, esse medo de perder a vida eterna, sabe? O medo de ir para um suposto inferno, ficar queimando para sempre, o que é uma outra bobagem, né? Um mito religioso. E as pessoas vivem, né? Nesse desespero, nesse medo. Meu Deus do céu, eu tenho que ter a vida eterna, eu tenho que lutar. Nós já temos todas as promessas. E a vida eterna é uma delas. Tito 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Gente, a vida eterna foi prometida antes de haver criação. Ela foi pré-ordenada por Deus, preparada para os filhos dele. Porque, amados, o Senhor sempre, aquilo que eu sempre digo, né? O Senhor sempre soube da história da humanidade, sempre soube que Adão cairia, que o pecado ia entrar no mundo. Deus sempre soube. Ou você acha que Deus foi pego de surpresa? Não. Mas ele criou porque a criação tinha que existir. Você entende? Deus criou porque tinha que ser assim. As pessoas às vezes questionam, né? Ah, irmão Cristiano, por que Deus criou se ele sempre soube? Ué, gente, ele criou porque ele é Deus. É a vontade dele. Mesmo sabendo de tudo, Deus criou. E justamente por saber que ele predestinou os filhos dele, e que preparou, predestinou, aqui, está escrito aqui, ó, ele predestinou a vida eterna, a salvação, antes dos tempos dos séculos. Isso é predestinar. Percebeu? Ele preparou tudo de antemão para nós. Então as pessoas pensam que a vida eterna vem pelas obras delas, pela religiosidade. Ah, eu fiz o bem aqui, eu ajudei o próximo, eu vou ser salvo por isso. Gente, pelo amor de Deus. Não havia nem criação. Deus já havia predestinado, eleito os seus filhos e preparado a salvação para eles. Salvação essa que Cristo conquistou e nos deu pela graça. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Atente-se para isso, amado irmão, amada irmã. Você que está chegando agora na graça. A vida eterna que você já tem é um dom gratuito de Deus. Dom é carisma, é presente de Deus. Um presente dado gratuitamente por Deus. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, sempre atente-se para isso aqui. Por Cristo Jesus. Já viu quase todas essas bênçãos, essas maravilhas que nós lemos agora, das promessas de Deus para nós, sempre tem isso aqui, né? Por Jesus Cristo, por meio de Cristo. Por que Paulo sempre fala isso aqui? Porque foi por meio de Cristo. Não é por meio da religião, de sacrifícios, de supostos méritos. Por meio de Cristo. Só você notar. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Sempre Paulo fala isso, é por Cristo. Recebemos o Espírito por meio de Cristo. Tudo foi por meio de Cristo. Então, amados, nós fomos feitos herdeiros, já nascemos com a herança, porque já nascemos com o Espírito Santo. E como nós vimos aqui, né, Paulo dizendo a Tito, a descida do Espírito Santo, o derramamento abundante, tornou a igreja herdeira do Senhor. Porque tudo isso já estava, na verdade, predestinado, né? Então a presença do Espírito tornou a igreja herdeira de todas as promessas. E Paulo disse, estamos completos, estamos plenos. A vida eterna é um dom gratuito. Tudo isso já nos pertence. Já somos herdeiros de todas as promessas, abençoados com todas as bênçãos. Percebem? Eu encerro com Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Meus amados, o Senhor nos tornou dignos. Percebe? Por quê? Porque Ele derramou
o Espírito dele sobre nós. Primeiro porque ele elegeu o seu povo, espiritualmente, tá? A verdadeira eleição foi no Espírito. Não teve a ver com etnia, não foi a eleição dos judeus como povo de Deus. Os judeus foram eleitos segundo a carne, tá? Por descendência carnal e consanguínea. Só que a verdadeira eleição foi no Espírito. Então, espiritualmente, o Senhor elegeu, predestinou, prometeu a salvação antes dos tempos dos séculos. Tudo foi preparado por Deus. E por meio de Cristo, tudo se consumou e tudo nos foi dado pela graça. O Senhor nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Louvado seja Deus pela herança, louvado seja Deus porque já temos todas as bênçãos. Somos abençoados com todas elas, graças ao bom Deus.